Vamos ver então o que esta organização, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz das demais igrejas, nas palavras de Ellen G. White. Ellen G. White é o espírito de profecia dentro da Igreja Adventista. Embora Apocalipse 19:10 fala que o espírito de profecia é o espírito de quem? De quem? Jesus. O espírito de profecia é o espírito de Jesus. Vamos então ver o que essa mulher fala das demais denominações. Ela afirma que as denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. As informações que eu tirei aqui, eu extraí do livro Adventismo Renunciado, do reverendo Conn Wright, que foi adventista e viveu no tempo de Ellen G. White. E quem quiser o livro em PDF, eu tenho. Próximo, por favor, minha filha, eu vou ler o texto. Olha o que ela diz, preste atenção. Quem quiser a citação está no livro de Conn Wright, é só me chamar no WhatsApp que eu passo para você. Vi o estado de todas as diferentes igrejas desde que o segundo anjo proclamou sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus, e elas foram se enchendo de toda ave imunda e detestável. Vi grande iniquidade e vileza nas igrejas. Apesar de professarem ser cristãos, suas confissões, suas orações, suas exortações são uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, esse anjo aqui é o anjo assistente dela, disse o anjo: Deus não se apresentará em suas assembleias. O egoísmo, a fraude e o engano são praticados por eles sem reprovação da consciência. Irmãos, olhem para mim. Você acha isso afrontoso? Ela está falando da sua igreja. Ela está falando da nossa igreja. Ela está dizendo as maiores barbaridades das instituições evangélicas, dizendo que são instituições em que as trevas dominam. Vamos ver o que ela diz sobre as demais igrejas e os demônios, porque ela fala que o demônio, ou os demônios, são quem responde às orações das igrejas evangélicas. Próxima, por favor. Olha o que ela fala: vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Então veja que a igreja orava a Deus, pedindo ao Pai o Espírito Santo. E quem respondia? Quem respondia? Satanás. Eu pergunto, isso é afrontoso? Eles estão desrespeitando a nossa fé? Eles estão desonrando a nossa profissão de fé? Que audácia! Mesmo porque a Bíblia fala, se um pai ouvir o pedido do filho, ele daria o quê? Uma pedra, uma serpente? Não, ele daria pão. Quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Como é que o pai vai deixar que a influência de Satanás responda? Olha o que ela fala: as igrejas são cheias de fornicação e adultério. É que ela não sabe como é que está a denominação dela hoje. Eu não posso falar aqui porque estamos diante das câmeras. E o meu advogado já falou: se você falar, eu te mato. Mas vocês sabem, né, do que eu estou falando, né? Vocês sabem, muitos aqui sabem. Só pesquisar sobre igreja adventista e adultério dentro da igreja adventista. Procura dar um Google lá, que você vai ver o caso aí, né? Não posso falar, mas você vai ver. Procura lá. Aí você vai ver qual é a igreja que está cheia de adultério. Olha o que ela fala: as igrejas nominais estão cheias de fornicação e adultério, crime e assassinato, o resultado de seu fundamento de paixão e lascívia, mas estas coisas são mantidas encobertas. Veja, irmãos, nós
Negamos que há denominações que fazem isso e têm as coisas encobertas, mas a maior parte das igrejas, quando sabem de algo errado, toma ou não toma providência? Toma providência. As igrejas evangélicas que temem a Deus, que andam no caminho de Deus, e são a maioria delas, quando precisam, quando acontece alguma coisa, é tomado a devida providência. Mateus 18 tem um procedimento: vai a sós, vai com testemunha, depois comunica a igreja. Com relação ao obreiro, tem que levar 2 ou 3 testemunhas, tem que ter um agir, um proceder, mas o proceder acontece. Então, observe, os irmãos, que há uma generalização, há um ataque generalizado sobre as demais denominações. Nós somos avacalhados por eles, somos achincalhados, somos desrespeitados, somos desonrados através da sua profetisa. E detalhe, o que ela fala não é a opinião dela, é o espírito de profecia. O que ela fala é tão sagrado quanto as sagradas escrituras. Ela diz: as pessoas devem abandonar os falsos ensinos e milagres das demais igrejas evangélicas, pois são diabólicas. Olha o que ela vai falar aí. Próxima, por favor. Olha isso. Babilônia, a igreja nominal está caída. O povo de Deus deve sair dela. Ela é agora a sinagoga de Satanás. Isso aí é atacar frontalmente as nossas igrejas? Você não se sente ofendido diante disso? Está chamando a sua igreja de sinagoga de Satanás? Está chamando o seu pastor de instrumento de Satanás? Irmãos, se isso não é um desrespeito, pastor Natanael, eu não sei mais o que é respeito. É uma afronta contra as nossas vidas, contra as nossas igrejas, contra os evangélicos. A igreja católica é a Babilônia e nós as filhas da Babilônia. Vou ler esse último texto. O inimigo esforça-se para impedir a obra, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Parecer. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente entre elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Dá para ter comunhão com a igreja adventista do sétimo dia? Dá para aceitá-los como evangélicos? Irmãos, respondam para mim essa pergunta. É possível? Tem condições, igreja? Tem condições? Nós somos irmãos. Teu pastor é o diabo, mas a gente é irmão, tá? Opa, que negócio é esse? Nós somos irmãos, mas a sua igreja é a sinagoga de Satanás. Aí eu estou aqui falando isso. Sabe o que eles vão fazer depois quando eu publicar o vídeo? Vão dizer: o pastor Martinez tirou do contexto. Primeiro que não sou eu que estou tirando nem pondo nada do contexto. É o pastor Conwright, que foi décadas pastor adventista. Quem está falando isso é um pastor adventista, não sou eu. Eu só li o livro dele. Segundo, essas informações são públicas. Estão publicadas para quem quiser ler. E vou falar uma coisa para vocês. Existe um outro grupo aqui no Brasil, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está em choque com o grupo principal. É o Instituto de Evangelismo Agrícola, chama IAGE. Eles publicaram a Bíblia White. Eu devia ter trazido ela, que é muito grossa, muito pesada, eu não trouxe. Mas depois dá um Google lá, Bíblia White.
Eles fazem traduções dos originais da Ellen White, publicam e entregam no Brasil. E qual é a alegação que eles têm? Que a igreja principal, às vezes, eufemiza o que Ellen White escreve. Por quê? Porque eles usam de proselitismo desonesto. Eles tentam tapear a gente.